Por trás de cada lenda urbana há um fragmento de verdade que desperta medo coletivo. Slenderman é uma figura espectral e indescritível. É frequentemente considerado uma criação moderna da internet. No entanto, seu mito, ao ser investigado profundamente, revela ecos de um terror muito mais antigo, enraizado em culturas que nunca tiveram contato umas com as outras. Esse ser, descrito como uma entidade alta, magra e sem rosto, parece ter surgido em momentos e lugares diferentes, sempre trazendo consigo desaparecimentos misteriosos e um rastro de pavor. Os primeiros relatos. Embora a versão mais conhecida de Slenderman tenha sido popularizada em 2009 por uma imagem editada do fórum Something Awful, existem registros históricos de uma entidade semelhante que datam de séculos. Alemanha, século XVI. Nas profundezas da Floresta Negra, histórias começaram a circular sobre um homem alto e esguio que sequestrava crianças, conhecido como Der Krömer, o Homem Magro. Ele era descrito como um homem ou demônio que perseguia aqueles que se comportavam mal. Representações em estilogravuras da época mostram uma figura alta, com braços anormalmente longos, guiando crianças para dentro da floresta. Muitos pais usavam a lenda para assustar os filhos e mantê-los longe do perigo da floresta. Mitologia nórdica. Nos mitos escandinavos, as referências de uma criatura chamada Madden Odin Ensai, um homem sem rosto. Essa entidade, sempre associada a florestas densas, era descrita como uma presença silenciosa que hipnotizava os viajantes e os levava a desaparecer sem deixar vestígios. Relatos indígenas americanos. Antes da colonização, tribos nativas americanas tinham histórias de uma figura semelhante, muitas vezes referida como o Homem da Madeira ou o Guardião dos Perdidos. Ele era descrito como uma sombra alta que emergia das árvores para levar aqueles que desrespeitavam a natureza ou se afastavam da comunidade. A lenda na era moderna. Os primeiros relatos modernos de uma figura similar ao Slenderman começaram a surgir no século XX, muitas vezes relacionados a desaparecimentos inexplicáveis. Casos de desaparecimento. 1913, Alabama. Em uma pequena vila próxima a um denso bosque, 5 crianças desapareceram após relatarem ter visto um homem alto com braços que pareciam galhos. Nenhuma evidência foi encontrada, exceto pegadas profundas que terminavam abruptamente no meio da floresta. 1986, Pensilvânia. Um grupo de escoteiros desapareceu enquanto acampavam. Os sobreviventes relataram ter visto algo sem rosto se movendo entre as árvores, silencioso como o vento. Fotografias antigas. Com o advento da fotografia, imagens começaram a capturar silhuetas inexplicáveis em segundo plano. Uma das mais famosas é uma fotografia de 1924, tirada em um parque em Chicago, mostrando crianças brincando enquanto uma figura alta e indistintiva aparece ao fundo, parcialmente escondida pelas árvores. Características do Slenderman. A figura de Slenderman é universalmente descrita de maneira similar, independentemente da época ou do local, altura e físico. Ele é descrito como excepcionalmente alto, com membros longos e desproporcionais, que parecem se esticar em situações específicas. Roupas, sempre vestindo com um terno preto, o que contrasta com o seu ambiente natural e adiciona um ar perturbador de formalidade. E sem rosto, sua característica mais marcante é a ausência de traços faciais, o que desperta uma sensação de vazio e desorientação em quem o encara. Habilidades sobrenaturais. Manipula eletrônicos causando interferências em câmeras e rádios.
induz paranoia e alucinações em vítimas também. Parece capaz de se teleportar ou desaparecer sem deixar rastro. E é claro, não iria demorar muito até o mito chegar na cultura pop. A reimaginação do Slenderman em 2009, com imagens criadas por Eric Knudsen, apenas reacendeu o medo latente que a humanidade sempre teve de figuras indefinidas. O jogo Slender, The Eight Pages e séries como Marble Hornets ajudaram a solidificar sua presença como um ícone do terror. Porém, o impacto cultural foi além da ficção. Um incidente em 2014, onde o caso de duas adolescentes em Wisconsin que esfaquearam um colega em nome do Slenderman chocou o mundo e levantou debate sobre o impacto de lendas digitais na saúde mental. As jovens alegaram que estavam tentando apaziguar a figura que as obrigava a cometer o crime. Embora os céticos afirmem que Slenderman seja apenas uma criatura puramente fictícia, há algo profundamente perturbador na maneira como histórias semelhantes surgiram em culturas diferentes e épocas distantes. Talvez ele seja mais do que uma figura. Talvez seja uma manifestação coletiva de medos ancestrais. Afinal, cada vez que alguém entra em uma floresta e sente o peso de um olhar invisível, a lenda de Slenderman cresce um pouco mais. Afinal, quem pode dizer com certeza que ele não está lá, esperando nas sombras?